Bom dia, pessoal. E aí, tudo jóia? Então, vamos fazer um resumão sobre o que a gente já conversou, né? Acho importante a gente não perder o fio da meada, né? E aí a gente recupera só alguns pontos, lembrando que eu vou pegar só pontuar os temas, eu não vou me aprofundar porque eu já fiz vídeos específicos sobre cada tema. Mas acho que é interessante a gente fazer um resumo para minimamente contextualizar aquilo que a gente já vem conversando na nossa disciplina, né? No nosso curso. Então, a gente tratou sobre três temas que foram importantes, se eu não estou enganado, né? Mas eu acho que eu estou certo. Que a gente tratou sobre a formação do mundo ocidental, né? E a gente compreende até o momento o mundo ocidental, sobretudo os acontecimentos, os fatos históricos que em alguma medida influenciaram a trajetória histórica da Europa. Então a gente tratou sobre Grécia Antiga, tratamos sobre Roma e tratamos sobre Idade Média, né? Ou a gente está no final do Império Romano. Enfim, eu vou tratar também rapidamente Idade Média, mas de qualquer forma, se eu não tratei Idade Média, eu vou tratar no próximo vídeo. Então já acaba virando uma certa introdução sobre período medieval. Qual é a relevância da gente estudar esses acontecimentos? Isso tem um elemento do ponto de vista daquilo que se caracteriza a disciplina da história no Ocidente, mas também cabe a gente fazer já uma reflexão, em alguma medida, uma crítica. No seguinte sentido, se a gente reparar, quando a gente olha os livros de história, a gente vê que grande parte do conteúdo que está vinculado ao nosso livro de história está centrado na história da Europa. Com isso, a gente permite perceber, ou isso, melhor dizendo, permite a gente perceber que a história ela é fortemente eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Porque a Europa não é o resumo nem a síntese do mundo, né? Outras realidades sociais, outras sociedades estavam em funcionamento nesse mesmo contexto. Com isso também permite a gente submeter a uma análise crítica no sentido que a história da Europa ela não é uma história universal, se é que existe uma história universal, ou seja, uma história que é aplicável para todas as partes do mundo. No mesmo contexto do período da Idade Média ou da Antiguidade Europeia, quando a gente analisa, por exemplo, Grécia e Roma, a gente tem formações sociais, grupos sociais, sociedades na América do Sul, no continente americano como um todo, na própria África, e isso poderia vir a ser objeto da nossa análise, da nossa discussão e da nossa disciplina, do próprio conteúdo escolar, mas não é, e o que demonstra e permite a gente já submeter uma análise, uma reflexão sobre isso. No entanto, é o que é o conteúdo de história nas escolas, né? O conteúdo escolar da nossa disciplina. Então, qual é a relevância de a gente estudar, por exemplo, Grécia Antiga? Que grande parte das instituições presentes no mundo contemporâneo, elas têm a sua origem na Grécia, né? Na antiguidade grega, como por exemplo a ideia de república, a ideia de democracia, a ideia de cidadania, são conceitos que são presentes e reivindicados, debatidos, discutidos no tempo presente, mas que tiveram as suas primeiras experiências, tendo em vista o mundo ocidental, na Grécia Antiga. Outro detalhe muito rápido, eu acho que eu já falei isso no vídeo sobre a Grécia e sobre Roma também, mas a gente, grosso modo, tem uma divisão do mundo dentro de duas grandes perspectivas, né? Uma perspectiva é da trajetória histórica daquilo que se define o mundo ocidental, e podemos dizer que a América Latina, o continente americano como um todo, inclusive a América anglo-saxônica, estão na esteira do processo histórico da Europa, do mundo ocidental, e por sua vez a gente tem um outro mundo que tem um outro desenvolvimento ou outra experiência histórica, nem tanto desenvolvimento, que seria aquilo que compreende o Oriente, né, ou o mundo oriental. Embora hoje a gente tenha muito menos essa separação do ponto de vista da experiência. Vide o que aconteceu lá em Beirute, né, no porto de Beirute, em questão de segundos ou de poucas horas, o mundo inteiro já estava sabendo o que havia ocorrido lá na explosão no porto de Beirute.
Isso, anteriormente, o mundo conhecido ou percebido pelo homem europeu, ele era dentro de uma compreensão do Ocidente, sabia e definia o Oriente como algo ainda desconhecido, exótico, misterioso. Claro que isso tem uma série de preconceitos culturais, aquilo que a gente chamaria de etnocentrismo, mas que a gente não vai tratar daqui. Voltando ao nosso fio da meada, a Grécia, Roma, são fatos históricos que se inserem dentro dessa perspectiva da trajetória histórica do mundo ocidental. Dito isso, a relevância de a gente estudar a Grécia Antiga e Roma é justamente por esses aspectos, como a própria invenção da política. A sociedade grega é uma sociedade que tem diversos períodos históricos, mas podemos dizer que no período clássico é o período onde a gente tem a condensação daquilo que é mais relevante no sentido de relação com o presente, não que não tenha valor os outros períodos da Grécia antiga. Só estou aquilo que é mais discutido, mais debatido, que é a experiência, por exemplo, da democracia ateniense, com todas as contradições com a ideia de cidadania, a cidadania vinculada à polis, ou seja, a pessoa que nascia homem acima de 21 anos, tivesse nascido naquela cidade, no caso Atenas, filho de pai e mãe ateniense, ele teria cidadania, direito de participar, cidadania, cidade, direito de participar da política da polis, do governo da polis. As cidades-estados eram autônomas, a Grécia, embora fosse muito mais amplos, ou a Hélade, né, como eles reconheciam, eles não se definiam como gregos. Quem definiu os gregos como gregos foram os romanos, eles se definiam como helenos, ou seja, os helenos eram um conjunto de cidades autônomas, conhecidas como cidades-estados, e essas cidades garantiam a cidadania daquelas pessoas que tivessem nascido nessas cidades. No caso de Atenas, a cidadania ela era reconhecida para os homens acima de 21 anos. As mulheres eram excluídas dessa condição de cidadania, ou seja, da possibilidade de participar do governo da cidade, como os escravos e como os metecos. Os metecos eram estrangeiros. Então, a política como forma de governo na República Ateniense, na experiência democrática, no poder do povo, né? Democracia, poder do povo, essas experiências ou esses acontecimentos eles ocorrem na Grécia, e essa é a relevância da gente estudar a Grécia com todas as distorções do tipo de cidadania, do tipo de democracia e do regime republicano grego, mas essa é a relevância. Roma também, por sua vez, tem um impacto muito importante até por uma certa compreensão da Europa unificada. O Império Romano ele dominou todo aquele período ali, toda aquela região ali em torno do Mediterrâneo, circundou o Mediterrâneo e até a Bretanha, hoje Reino Unido, né? Península Ibérica, toda aquela região ali dos Balcãs, aquela região a própria Grécia, Egito, o norte da África, toda essa região ela foi circundando, foi dominada pelo Império Romano ao ponto do Império Romano chamar o Mediterrâneo de Mar Nostro, né? Nosso mar. E foi muito importante para criar essa certa identidade, essa identificação, essa compreensão de unidade territorial e, em alguma medida, também cultural, porque a vigência do Império Romano foi fundamental para criar também uma certa proximidade cultural entre esses diversos povos que habitavam, né, essa região do Mediterrâneo, e a partir de então, mesmo com a fragmentação política que foi consequência da dissolução do Império Romano, existia uma certa compreensão de um pertencimento, de algum nível de proximidade cultural entre esses povos, e isso muito por conta da experiência histórica do Império Romano. O Império Romano, a história de Roma, melhor dizendo, se divide em dois momentos, a fase republicana e a fase imperial. Roma surge desde o mito lá do irmão Remo e Rômulo, fundada pelos irmãos que foram criados por uma loba, eram filhos do rei não, do deus Ares, meu Deus do céu, eu esqueci o nome do deus da guerra romana, mas é do deus da guerra de Roma, do deus da guerra da mitologia romana,
com a sacerdotisa Réia Silva. Como era uma relação proibida, a sacerdotisa, eu esqueci o rei, o deus da guerra da mitologia romana, mas eu vou lembrar, ou vocês pesquisam. Como era uma relação proibida, as sacerdotisas não poderiam ter relacionamentos sexuais, ela deixa os filhos num rio e eles são criados por uma loba inicialmente, depois adotados por fazendeiros, bem resumidamente. Essa seria a fundação mítica de Roma. Por sua vez, Roma surge na região do Lácio, dos latinos, né? E cumpre um processo de, ainda numa dimensão bem tribal, é dominado pelos etruscos. Os etruscos criam uma série de instituições e formas, inclusive, de governo de Roma. Roma vira uma cidade-estado, ganha poder porque ela vira um entreposto comercial do Império Etrusco. Depois Roma se emancipa dos etruscos, mas adquirindo algumas instituições, como uma delas importante é o próprio Senado, funda a República num processo de negação da monarquia, porque foi submetida à monarquia etrusca, e o Senado vira um espaço importante de governo ao longo de toda a trajetória do Império Romano, inclusive no próprio contexto imperial. O Senado sempre foi um referencial muito importante para a compreensão da história de Roma, porque era ali que a elite patrícia, a elite social, a elite da sociedade romana, ela interferia no funcionamento do poder. A grande maioria da população não participava, conhecido como plebe. Os patrícios eles se autoproclamavam fundadores ou a elite fundadora de Roma, ou os herdeiros ou os descendentes daqueles que fundaram Roma. Por isso eles constituíam essa elite social e política de Roma. Mas se a gente for analisar a história de Roma sem analisar o Senado, a análise da história de Roma ela vai ser sempre, vamos dizer assim, capenga, porque seja no período republicano em que o Senado concentra poder, mas sempre sendo questionado, problematizado, tensionado pela plebe, que reivindicava maiores condições de participação política, seja no período imperial, no Senado, nos seus próprios conflitos com os imperadores. Então, o Senado ele é uma dimensão e uma chave política na história romana. Roma, na primeira fase republicana, tem esse processo. O processo de tensão entre Roma, entre o Senado e a plebe, ou a elite patrícia e a plebe, se dá ao longo de toda a história republicana. O Senado e a própria República Romana vai se fragilizando no próprio processo de crescimento do Império Romano, porque cada vez mais as instituições, o exército profissional, ele vai empoderando os generais romanos. Essa é a história de Júlio César, que de fato é o cara que abre caminho, ou o personagem, não o cara porque não tem tanta intimidade assim, mas o personagem da história de Roma, que joga uma pá de cal, vamos dizer assim, na experiência republicana romana, quando ele derruba Caio, Crasso e Pompeu, no triunvirato que já submetia o Senado romano a uma dimensão ditatorial de autoridade, e ele se proclama como o único ditador vitalício de Roma. Com a sua morte, com o seu assassinato no Senado, cria um vácuo de poder e uma disputa de poder entre diversos generais romanos que culminam na formação do primeiro que culmina na formação da Roma imperial, né? Otávio se tornando o primeiro imperador romano. E aí, a partir de então, a gente tem um período ainda longo de vigência do regime imperial em Roma, até que Roma vai se dissolvendo, o Império Romano vai entrando em crise por diversos fatores, seja pelas sucessivas invasões bárbaras que vão tensionando cada vez mais as fronteiras do Império Romano, seja também pelo fato das próprias sucessivas crises econômicas, pela mudança da estrutura agrária de Roma, que cada vez mais a terra, paradoxalmente ou contraditoriamente, é o processo expansivo do território romano. As terras vão sendo concentradas nas mãos dos patrícios e a camada ou os segmentos camponeses vão perdendo suas terras e vão se transferindo para as cidades. Embora a estrutura de Roma fosse uma estrutura agrária, a gente não pode dizer que Roma fosse uma lógica em que a cidade submetia ao campo, tanto é que a elite tinha a sua relação com a terra, mas cada vez mais Roma foi sendo também, tendo um papel relevante, as estruturas das cidades que estavam no interior do Império Romano. E cada vez mais
a produção agrícola de Roma foi se tornando dependente dos escravos. Com a Pax Romana e com o encerramento da expansão do Império Romano, Roma cada vez mais foi tendo dificuldade de manter os seus índices de produtividade devido à própria falta de trabalhadores, de braços para a produção, de escravos, no caso escravos, né? Então era a expansão ou para os processos expansivos do Império Romano que permitia Roma adquirir escravos. Com o encerramento da expansão romana, Roma cada vez mais foi tendo crises econômicas. Por sua vez, o próprio poder e o reconhecimento, a conversão do Império Romano ao catolicismo também foi tensionando a autoridade do Império. Roma acaba, né, o Império Romano do Ocidente. Antes disso, a gente tem a divisão para a melhor organização do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente ele passa a se localizar na cidade de Bizâncio, ou posteriormente Constantinopla, né, que agora é a cidade de Istambul, que foi em 1400 e eu acho que é 56, se eu não estou enganado. Constantinopla é dominada pelos turcos otomanos e com isso vira uma cidade muçulmana, né? Os turcos eram muçulmanos e se encerra também o Império Romano do Oriente. E com isso a gente tem marcadamente o encerramento da Idade Média, um fato que os historiadores definem como um ciclo que encerra a Idade Média e abre o horizonte para a modernidade, mas isso é uma outra discussão. Por fim, a gente tem o encerramento do Império Romano e a formação do mundo feudal. Quais são as características do mundo feudal ou do período conhecido como Idade Média? Então, a gente tem uma mudança de ciclo de período histórico, encerramento da Antiguidade com a dissolução do Império Romano e o surgimento, o advento da Idade Média. A Idade Média ela tem como característica um processo de dissolução do Império Romano e uma nova configuração das relações sociais, políticas e territoriais no próprio ambiente europeu. A gente tem a formação dos feudos, a intensa fragmentação política daquele território que antes correspondia ao Império Romano e a ruralização. A gente tem, devido às constantes invasões bárbaras ou às constantes invasões, os conflitos, as guerras, é um período de grande estabilidade pelo vácuo de poder deixado pelo Império Romano, de autoridade deixado pelo Império Romano. Então é um período que é fortemente muito violento. Então as pessoas começam a fugir da cidade e isso marca um processo de ruralização da sociedade. Uma classe guerreira vem emergindo como classe social dominante, isso como produto também do próprio período do Império Carolíngio, do Império de Carlos Magno, que cria uma elite vinculada à propriedade da terra. Não necessariamente a propriedade, mas a concessão de terra concedida pelo rei, sobretudo no Império Carolíngio. O Império Carolíngio era um império franco que deu, na sua trajetória de divisão e de organização do poder, a fisionomia do mundo feudal, de vir constituindo uma nobreza vinculada à terra, as marcas, os condados, que tinham as marcas dos marqueses. Cada título desse era um título sobre a terra que dava direito a esse senhor administrar aquela terra para o rei. Com isso se formando a sociedade feudal, se formando os senhores feudais, se formando a nobreza medieval. E toda aquela galera que saiu das cidades e que foi para o campo estava submetida à autoridade desses senhores feudais para sobreviver. Por sua vez, obtinham como benefício a proteção desses senhores em troca dos seus trabalhos, de modo geral, através da corvé, que era uma forma de tributo, ou seja, trabalhar nas terras desse senhor durante alguns dias da semana, em média de 3 a 4 dias da semana. A sociedade feudal também é marcada pelo advento da igreja e pela institucionalização da igreja, sobretudo a partir do século IV, como uma igreja situada em Roma. Grosso modo, ou nem grosso modo, mas é um fato, Roma, ou a Igreja Católica, é a única instituição que permanece após a dissolução do Império Romano e vira uma instituição que simultaneamente exerce um forte controle religioso, como também político. Embora o seu controle político ele não fosse um controle direto, mas sim um controle ideológico, influenciando grande parte das monarquias e da nobreza no mundo medieval, como também da mentalidade do mundo medieval. A mentalidade do mundo medieval é uma mentalidade religiosa. Então, é um resumão precário, com suas dificuldades, com suas seleções, com suas escolhas, mas espero ter dado um panorama,
ter contextualizado um pouco aquilo que a gente discutiu até agora. Aí a gente na próxima aula a gente já entra num novo conteúdo, tá? Ou talvez eu faça um exercício também de revisão e depois a gente vai entrando no conteúdo sem pressa, porque eu acho que a pandemia e esse modo remoto ele é desgastante, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Espero que todos estejam bem, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, fiquem com Deus. Um abraço.